E se eu te dissesse que uma mulher, décadas antes de Jair Bolsonaro sequer imaginar que seria presidente, viu sua ascensão ao poder numa visão tão intensa que a fez estremecer? E se as palavras dela, pronunciadas em estado de conexão profunda com algo além do nosso entendimento, previram não apenas sua eleição, mas o papel que ele desempenharia num momento crucial da história? E se tudo o que ela viu está se desenrolando agora, diante dos nossos olhos, enquanto você segue sua vida sem perceber a magnitude do que está acontecendo? Jeane Dixon. Esse nome deveria ecoar na sua mente como um alarme urgente. Conhecida como uma das videntes mais precisas do século XX, essa mulher previu o assassinato do presidente Kennedy com uma exatidão arrepiante. Anteviu as mortes de Marilyn Monroe, Martin Luther King e Robert Kennedy. Previu o desastre do ônibus espacial Challenger. Alertou sobre guerras, catástrofes naturais e a ascensão e queda de líderes mundiais com uma precisão que deixou céticos sem argumentos. E ela viu algo sobre o Brasil, algo sobre seu futuro, algo sobre um homem que viria do meio militar, que falaria de forma direta e controversa, que dividiria uma nação inteira e cujo mandato marcaria o início de uma era completamente nova para a América do Sul. Mas antes de revelar o que ela viu, você precisa entender quem era Jeane Dixon, porque não estamos falando de uma cartomante de esquina lendo cartas por alguns reais. Estamos falando de alguém que aconselhou presidentes, que se sentou com as pessoas mais poderosas do planeta, que via coisas que faziam até políticos experientes perderem o sono. Jeane Dixon nasceu em 1918 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Desde criança, experimentou visões que a aterrorizavam e fascinavam ao mesmo tempo. Via eventos antes de acontecerem. Sabia coisas sobre pessoas que nunca havia encontrado. E conforme crescia, essas habilidades não diminuíam. Elas se intensificavam. Quando adulta, Jeane Dixon havia se tornado famosa. Jornais publicavam suas previsões, programas de rádio a entrevistavam, livros foram escritos sobre suas habilidades extraordinárias. E durante todo esse tempo, ela mantinha que seu dom vinha de Deus. Que ela era apenas um canal para a informação divina destinada a alertar a humanidade sobre o que estava por vir. E o que ela viu vindo mudaria tudo. Nos anos 60, muito antes de Jair Bolsonaro nascer, Jeane Dixon teve uma visão que a sacudiu profundamente. Ela viu um homem na América do Sul, um homem com histórico militar, que ascenderia ao poder não através das vias tradicionais da política, mas através de uma onda de frustração popular. Viu esse homem falando verdades que outros políticos evitavam. Viu multidões se reunindo em torno dele, não por suas promessas polidas, mas por sua disposição de romper com o sistema. Viu que esse homem seria amado e odiado com igual intensidade, que ele dividiria famílias, amizades, até mesmo a própria alma da nação, e que essa divisão não seria acidental, seria necessária, seria parte de um processo maior de transformação que o Brasil e toda a América do Sul teriam que passar. E ela descreveu a localização com precisão inquietante. O maior país da América do Sul, uma nação de recursos imensos, mas potencial não realizado. Um lugar onde a corrupção havia se tornado tão normalizada que as pessoas nem mesmo se chocavam mais com ela. Um lugar maduro para a revolução, maduro para a mudança radical, maduro para alguém que quebrasse todos os moldes. O Brasil. O coração pulsante de um continente que Jeane Dixon via como crucial para o futuro de toda a humanidade. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que o Brasil? Por que um líder controverso neste país específico captou a atenção de uma vidente americana décadas antes? A resposta vai te surpreender.
Porque o Brasil não é apenas um país, é um microcosmo do mundo, é onde todas as contradições da humanidade se encontram e colidem. Riqueza extrema ao lado de pobreza extrema, natureza pristina ao lado de destruição ambiental, diversidade cultural ao lado de tensões raciais, potencial ilimitado ao lado de corrupção sistêmica. O Brasil é onde a humanidade tem que enfrentar todas as suas sombras de uma vez. E Jane Dixon viu que quando chegasse o tempo da grande transformação global, o Brasil seria um dos primeiros lugares onde essa transformação se manifestaria de forma dramática. E o homem que lideraria o país durante esse período seria tão controverso, tão polarizador, tão diferente de qualquer líder anterior, que forçaria cada brasileiro a fazer uma escolha. Uma escolha sobre que tipo de futuro queriam, uma escolha sobre quais valores importavam mais, uma escolha que revelaria o verdadeiro caráter de cada pessoa. Jair Bolsonaro, um militar que passou décadas na obscuridade política, um homem que dizia coisas que faziam liberais estremecerem e conservadores aplaudirem. Um homem que desafiava o consenso político, que rejeitava a correção política, que falava de Deus e família e pátria, num tempo em que essas coisas eram consideradas ultrapassadas. E em 2018, contra todas as probabilidades, contra todas as previsões dos especialistas, contra todo o establishment político, ele foi eleito presidente do Brasil, no momento exato que Jane Dixon havia identificado como o ponto de virada. Coincidência? Continue ouvindo antes de decidir. Dixon previu que nas primeiras décadas do século XXI, veríamos uma onda global de líderes não convencionais chegando ao poder, mas não qualquer tipo de líder não convencional. Líderes específicos que seriam vilificados pela mídia, atacados pelo establishment, mas que ressoariam profundamente com pessoas comuns cansadas do sistema. Ela disse que esses líderes não seriam perfeitos. Longe disso, seriam falhos, controversos, muitas vezes dizendo coisas que ofenderiam. Mas seu papel não seria ser perfeitos. Seu papel seria quebrar o sistema antigo, ser a marreta que destruísse estruturas corruptas que haviam se tornado tão entrincheiradas que reforma gradual não era mais possível. Olhe para Jair Bolsonaro. Olhe sua trajetória. Décadas como deputado sem expressão, votando contra a corrupção, sendo ridicularizado, sendo marginalizado. E então, de repente, quando o povo brasileiro finalmente chegou ao limite com os escândalos de corrupção, quando a Lava Jato expôs a podridão no coração do sistema político, quando as pessoas estavam desesperadas por alguém que fosse diferente, ele apareceu no momento certo, dizendo as coisas certas, sendo exatamente o tipo de figura disruptiva que o momento exigia. Jane Dixon viu isso, viu que líderes como ele surgiriam não porque eram as melhores pessoas, mas porque eram as ferramentas certas para o trabalho de demolição que precisava ser feito. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem dormir esta noite. Jane Dixon não apenas previu a ascensão desses líderes, ela previu o que aconteceria durante seus mandatos. E suas palavras, faladas décadas atrás, descrevem com precisão perturbadora o que começou a se desenrolar. Ela falou de um tempo em que a verdade se tornaria impossível de discernir, quando cada lado teria suas próprias verdades, suas próprias evidências, sua própria ciência. Quando famílias se dividiriam não por diferenças superficiais, mas por visões de mundo completamente incompatíveis. Quando a própria noção de uma realidade compartilhada entraria em colapso. O mandato de Bolsonaro foi exatamente isso, não foi? A pandemia amplificou tudo ao extremo. Cada decisão, cada declaração, cada política dividia o país ao meio. As pessoas viviam em realidades completamente diferentes, dependendo de suas fontes de informação. As divisões se aprofundaram tanto que amigos de décadas pararam de se falar. Famílias se separaram. O tecido social se rasgou.
E Jim Dixon havia previsto exatamente isso. Havia dito que o líder que viesse nesse momento seria um catalisador, que sua presença forçaria cada pessoa a escolher um lado, e que essa escolha não seria sobre política, seria sobre algo muito mais profundo. Seria sobre visões fundamentalmente diferentes sobre a natureza da realidade, sobre liberdade versus segurança, sobre tradição versus mudança, sobre fé versus ciência. Você se lembra de como foi? Como cada questão se tornava uma batalha ideológica. Cloroquina, lockdown, vacinas, cada tema explodia em guerra cultural. E Bolsonaro estava sempre no centro, dizendo coisas que metade do país celebrava e a outra metade condenava. Isso não foi acidente. Segundo a visão de Dixon, foi exatamente o que tinha que acontecer. Porque o Brasil, como o resto do mundo, precisava passar por essa separação. Precisava que cada pessoa revelasse onde realmente estava. Precisava que as máscaras caíssem e as verdadeiras crenças emergissem. Só assim a próxima fase poderia começar. Porque Jim Dixon não viu esses líderes controversos como o fim da história. Ela os viu como o meio, como o caos necessário antes da reorganização, como a febre que vem antes da cura. Ela falou especificamente sobre o Brasil, dizendo que esta nação tinha um destino único, que o Brasil era destinado a mostrar ao mundo uma nova forma de civilização, uma civilização que honrava tanto a natureza quanto o progresso, que valorizava tanto a espiritualidade quanto a materialidade, que integrava em vez de segregar. Mas antes que essa nova civilização pudesse nascer, a velha tinha que morrer. E a morte nunca é limpa, nunca é indolor, sempre é caótica e assustadora. O mandato de Bolsonaro foi parte dessa morte. Foi o sistema antigo sendo desafiado tão agressivamente que não podia mais fingir que estava funcionando. Foi a corrupção sendo exposta tão completamente que não podia mais se esconder. Foi o estabelecimento sendo confrontado tão diretamente que teve que mostrar sua verdadeira face. E milhões de brasileiros viram que os mesmos políticos que pregavam moralidade eram os mais corruptos. Viram que os mesmos veículos de mídia que alegavam neutralidade tinham agendas óbvias. Viram que as mesmas instituições que supostamente protegiam a democracia a manipulavam quando lhes convinha. Isso foi doloroso de ver. Foi traumático para muitos. Mas era necessário. Porque você não pode curar o que não admite estar doente. E o Brasil estava doente, profundamente doente. E Bolsonaro, querendo ou não, ajudou a expor essa doença. Jeane Dixon viu tudo isso. Viu que haveria um líder que seria tão polarizador que forçaria a nação a olhar para si mesma com honestidade brutal. Que traria à superfície todas as tensões reprimidas, todos os ressentimentos escondidos, todas as contradições que haviam sido varridas para debaixo do tapete por décadas. E uma vez que tudo estivesse exposto, uma vez que não houvesse mais como fingir, então e somente então a verdadeira cura poderia começar. Mas aqui está a parte mais crucial da visão de Dixon, a parte que a maioria das pessoas perde. Ela nunca viu o futuro como fixo. Sempre enfatizou o livre-arbítrio. Sempre disse que as pessoas, através de suas escolhas coletivas, determinavam qual linha do tempo se manifestaria, e viu duas possibilidades principais para o Brasil após a era Bolsonaro. Na primeira, o país aprendia com o caos. As pessoas percebiam que a divisão não estava funcionando, que demonizar o outro lado não resolvia nada, que tinham mais em comum do que diferenças, e começavam a reconstruir baseados em nova compreensão, novo respeito mútuo, novo compromisso com valores genuínos em vez de tribalismos partidários. Nessa linha do tempo, o Brasil emergia da turbulência mais forte, mais unido, mais maduro. Tornava-se um exemplo para o mundo de como uma nação podia passar por transformação profunda e emergir melhor do outro lado. Na segunda possibilidade, o país não aprendia.
As pessoas continuavam obcecadas com divisão, continuavam vendo tudo através de lentes partidárias, continuavam acreditando que se o lado deles ganhasse, tudo se resolveria. E a espiral descendente continuava, a divisão se aprofundava, a violência aumentava, e eventualmente algo se quebrava de forma irreparável. Ambas as linhas do tempo existem como potencialidades, e aqui se manifesta depende das escolhas feitas agora, neste momento, por pessoas como você que estão ouvindo estas palavras, porque aqui está o segredo que Gene Dixon entendia. Bolsonaro não é o vilão nem o herói dessa história. Ele é o espelho. Ele reflete de volta para cada brasileiro suas próprias crenças, seus próprios medos, seus próprios valores. Se você o ama, pergunte-se por quê. O que ele representa para você? Que necessidade ele preenche? Que medo ele acalma? Se você o odeia, pergunte-se por quê. O que ele ameaça em você? Que valores dele contradizem os seus? Que futuro você teme que ele represente? Essas perguntas são mais importantes do que qualquer debate político, porque revelam verdades sobre você. E quando você entende suas próprias verdades, quando você se conhece profundamente, então você pode fazer escolhas conscientes, em vez de reações automáticas. E Dixon viu que o Brasil só entraria na linha do tempo positiva quando brasileiros suficientes parassem de reagir e começassem a escolher conscientemente. Quando parassem de se definir pelo que odiavam e começassem a se definir pelo que amavam. Quando parassem de culpar políticos e começassem a tomar responsabilidade por suas próprias vidas, comunidades, nação. Bolsonaro foi eleito porque milhões de brasileiros estavam desesperados por mudança, desesperados por alguém que fosse diferente, desesperados por destruir o sistema corrupto que os havia traído repetidamente. Ele entregou o caos que inconscientemente pediam. Ele quebrou o sistema como queriam que fosse quebrado. Ele expôs as mentiras como precisavam ser expostas. Agora vem a parte difícil, a parte que requer maturidade real, construir algo novo das ruínas. E isso não pode ser feito através de mais divisão. Não pode ser feito demonizando aqueles que pensam diferente. Não pode ser feito esperando que o próximo salvador político resolva tudo. Só pode ser feito quando as pessoas acordam para seu próprio poder. Quando percebem que não precisam de políticos para salvá-las, que elas próprias têm que se salvar, juntas, através de escolhas diárias de como vivem, como tratam os outros, como constroem suas comunidades. Gene Dixon viu essa possibilidade para o Brasil. Viu um país que havia passado pelo fogo e emergido purificado. Um país que havia enfrentado suas sombras mais escuras e as havia integrado. Um país que se tornou modelo para o mundo de como transformação profunda pode acontecer. Mas também viu a outra possibilidade, a possibilidade de décadas perdidas em divisão inútil. E qual se manifesta depende de escolhas sendo feitas agora. Você faz parte dessas escolhas. Cada conversa que tem, cada opinião que forma, cada ação que toma, está votando por uma linha do tempo ou outra. Então vote sabiamente, vote conscientemente e vote não por um partido ou um político, mas por uma visão de Brasil que honra todas as pessoas, que reconhece que mesmo aqueles que discordam de você são brasileiros que amam o país à sua maneira, que entende que a verdadeira força vem da unidade na diversidade, não da conformidade forçada. Gene Dixon viu tudo isso quando olhou para o futuro do Brasil. Viu Bolsonaro não como um fim, mas como um começo, o começo de uma jornada que cada brasileiro terá que fazer. Uma jornada de autoconhecimento, de cura, de crescimento. E essa jornada está apenas começando. O capítulo de Bolsonaro na presidência terminou, mas seu impacto continuará reverberando por décadas, porque ele mudou algo fundamental na consciência brasileira.
Ele forçou conversas que precisavam acontecer. Ele expôs verdades que precisavam ser vistas. Agora cabe a cada brasileiro decidir o que fazer com essas revelações. Se usá-las para crescer ou para amargar. Se usá-las para unir ou para dividir ainda mais. Se usá-las como combustível para transformação positiva ou como justificativa para ressentimento contínuo. A visão de Jeane Dixon deixa claro: o futuro do Brasil não será determinado pelos políticos, será determinado pelas pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Escolhas de perdão em vez de vingança. Escolhas de compreensão em vez de julgamento. Escolhas de amor em vez de ódio. E você que está ouvindo estas palavras agora, é uma dessas pessoas. Você tem poder, mais poder do que imagina. E como você usa esse poder nos próximos anos, moldará não apenas seu próprio futuro, mas o futuro de toda uma nação. Então use-o sabiamente, use-o conscientemente, use-o com amor. Porque o Brasil que Jeane Dixon viu em sua visão mais elevada é possível. Um Brasil unido, próspero, justo, que honra tanto sua diversidade quanto sua unidade. Um Brasil que mostra ao mundo que transformação profunda é possível sem destruição total. Mas esse Brasil só nasce se você o escolher. Se você decidir ser parte da solução em vez de parte do problema. Se você deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar criador de nova realidade. A era Bolsonaro revelou onde o Brasil estava. O que vem depois revelará para onde o Brasil está indo, e esse destino está sendo decidido agora, por você, por suas escolhas, por quem você decide ser neste momento de transformação. Escolha sabiamente, escolha conscientemente, escolha amor. E quando você fizer isso, estará alinhado com a visão mais elevada que Jeane Dixon viu para este país extraordinário. Um país com destino de grandeza, mas apenas se seu povo acordar para seu próprio poder e responsabilidade. O momento é agora, a escolha é sua e o futuro está esperando. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.